E aí, lindezas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu não estou bem. Eu não vou nem falar que eu tô, porque seria uma mentira. E eu vou falar pra vocês o motivo, né, qual eu não estou bem. Pode ser que esse vídeo vá pro meu canal do YouTube, pode ser que ele não vá. Certamente ninguém irá ver, porque tenho somente 3 inscritos. Mas acontece. Estou escutando Legião Urbana no meu fone. Deixa eu fechar aqui, inclusive. Deixar a moto esquentar um pouquinho, já deveria ter feito isso, né? Mas é isso aí. Isso aqui vai servir também como um teste de microfone. Saber se ele tá 0 bala. Selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Vocês já até imaginam por que eu não tô bem, né? É claro que é por causa de mulher. Mas, explicitamente, a minha queridíssima ex. Não que ela tenha feito algo ruim, mas fez. E o que pode-se dizer que ela fez? Eu não vou culpar ela também, né? Porque eu não gosto da famosa hipocrisia. Mas eu vou explicar pra vocês, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Normalmente, espaço criança, bacana. Normalmente é bom você ter 2 pontos de vista, né? Mas eu vou explicar qual que é o meu. O meu já vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho. A nossa queridíssima polícia. E eu tô com chinelão, pode ser que eles falem: ei, patrão, faça o L. Mas vamos aí, nós vai devagarzinho, vamos atrás dele. Ah, pastor. Vamos lá, o que eu posso dizer pra vocês o que aconteceu? A Royal Enfield. Será que eu... Será que é o Leões? Talvez seja o Leões. Não, talvez seja o da Royal Enfield, fala. É um colega nosso. Mas vamos aí pro que importa, né? Cara, isso é um rolo. Eu vou deixar esse vídeo bem grande que eu vou tentar explicar a história toda. Pra vocês verem, por isso que eu não gosto de hipocrisia. Eu estou triste agora, mas eu já deixei ela triste também. Então, o que eu digo é... Acontece, as pessoas elas ficam tristes, sabe? Esse cara ele poderia ter avançado um pouco mais, né? Mas assim, quando a gente terminou, pode-se dizer que ambos estávamos querendo isso, sabe? Aí ela terminou comigo. Beleza, né? Beleza naquele tipo, né? Foi muito triste. Fiquei com certeza muito triste. Ela também ficou. Tanto é que ela perdeu muito peso e aconteceu muitas coisas ruins, sabe? Ai, que lindo, cara. Mas assim, a gente acabou se superando, né? Tanto é que depois de toda essa sofrência,
né? Tem um meio termo ali que ela quis voltar, porque eu quis voltar com ela não quis. Disse que estava melhor e que a gente poderia seguir cada um do seu lado, né? Que eu poderia encontrar outra pessoa. Era uma mentira, de acordo com ela, porque eu acabei me aproximando muito de Deus, né? Perguntei pra ele o que eu deveria fazer. E na minha intendência, né? Ele disse que eu deveria deixá-la ir, que era a melhor coisa que eu poderia fazer pra ambos, né? Então, foi o que eu fiz. Eu tentei voltar com ela, ela não quis. Aí ela tentou voltar comigo, eu ouvi Deus. Falei, tá, eu acho que não dá, né? Pedi um tempo pra ter essa decisão. Nossa. Perdão. Pedi um tempo para que eu pudesse ter essa decisão, né? Mas eu acabei decidindo que o melhor era a gente não ficar junto mesmo. Tipo, literalmente eu obedeci a Deus, sabe? Então, assim, até aí tudo bem. Mas o que aconteceu foi, eu fiquei com outras pessoas, ela ficou com outras pessoas, mas ambos os dois tínhamos vontades, e essas vontades eram de voltar um pro outro. Eu não consegui perder a vontade de ficar com ela, sabe? E aparentemente ela também não perdeu a vontade de ficar comigo. E dentre essas ficadas minhas aqui com outras pessoas, eu sempre pensava nela e tudo mais. Em resumo, cara, não tava legal. Foi onde eu decidi parar, não me relacionar mais com ninguém. E eu fui fazer uma viagem para que eu pudesse entender um pouquinho mais sobre mim, sabe? Sobre o que eu tava sentindo e etc. E nessa viagem, onde o intuito era ir na casa dela, o único intuito foi esse. Só que seria muito, tá ligado? Para as pessoas que estão aqui em Pimenta, né? Os colegas, amigos meus, eles iam ficar mais, uai, caramba, você foi lá ver sua ex mesmo, depois de tanto tempo, depois de tanta coisa que aconteceu. Aí eu meio que dei uma camuflada a minha ida até a casa dela. Aí foi onde eu fui lá. Pode ser que ela tinha outra pessoa, ela já tava ficando com outro alguém. Mas a gente... inclusive eu levei um vestido roxo pra ela, muito bonito. Eu gostei muito de ver ela usando, sabe? Essa mulher mora nessa casa, cara, bacana. Continuando. Eu não quero perder o foco aqui. E assim, é preciso amar. Esse é o TDAH. Eu vou ficar aqui atrás, força. E assim, a gente ficou nessa minha ida pra lá. A gente não ia ficar, mas a gente acabou ficando, né? Não conseguimos ser fortes. E tipo, ficou algo entreaberto ali, sabe? Ela literalmente soltou um eu te amo quando eu fui embora da casa dela. E isso me deixou... E é claro, eu falei que eu amava ela também, né? Aí foi onde apareceu. Aí isso me ficou me encucado, tá ligado? Falei, cara, por que eu voltei a sentir sentimento por ela? Porque eu tinha ficado mais tranquilo. Quando eu cheguei lá na casa dela e eu vi ela, eu falei, tá, eu acho que não é pra mim. Eu aceitei, sabe? Chorei pra caramba, porque eu queria que fosse ela, mas eu aceitei. Aí foi onde ela, né, falou esse eu te amo no final. E esse eu te amo foi o que quebrou minhas pernas de novo. Foi onde eu acabei indo até lá comprar essa moto. Eu vendi a minha, né? Foi uma viagem que eu fiz de moto. Eu vendi a minha moto. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Eu vendi a minha moto e fui lá comprar essa daqui. Dentre todas as motos que tinham no estado de Rondônia e no estado do Mato Grosso, a moto que caiu foi logo na cidade que ela mora. É Sinop, muito longe aqui.
tipo assim, eu fui lá. E nisso a gente voltou a sentir um sentimento muito forte, sabe? E eu meio que combinei com ela que eu me curaria. E nessa minha cura, eu... agora sim, ó. Muito lindo, cara. Eu tô escutando uma música muito legal agora. Deixa eu jogar mais uma marcha e ativar isso aqui que eu consigo ver qual música que é. Girassol. Era amor, tornou dor e o tempo curou. Ele sempre cura, né? Só que enquanto ele está curando, isso dói demais. Então, assim, a gente fez meio que um... Olha, cara, como é que tá bonito isso aqui. Não tinha visto que tinha colocado grama. E assim, a gente tinha combinado de que eu iria me curar de um vício que eu tenho. Eu iria deixar todas as pessoas que eu conversava, que eram só duas, né? Mas que eu conversava com talvez algum intuito, né? De ficar, não de relacionamento, porque eu não queria. Eu queria, se fosse pra mim ter algo com alguém, seria com ela. E assim, eu comecei a fazer isso. Foi um processo bem demorado. Não vou dizer que não foi, que foi um processo demorado. Está sendo demorado ainda, porque eu ainda não me curei completamente, né? Mas eu já estou num processo que eu estou muito melhor nessa questão desse vício meu. E assim, beleza, né? Ela começou a me chamar de amor. Ela realmente mostrou... Olha que lindo, cara, carro lindo. Ela realmente mostrou que queria algo sério comigo, sabe? Casa bonita. E eu demonstrei na medida que eu podia, porque eu não estava tão bem assim ainda, sabe? Mas na medida que eu conseguia, eu demonstrei pra ela também. E assim, a gente sempre trocava mensagem, sabe? Eu realmente comecei a conversar mais com ela, sabe? Tentando me curar aqui, fazendo tudo que dava. Parei de conversar com as pessoas, né? Dei um cessar-fogo ali, né? Mesmo que a gente já não tivesse mais ficado em nenhum momento, eu e as pessoas que eu conversava, eu fiz um cessar, né? Porque eu não queria mais, fiz um combinado. Mas é claro, mesmo assim, cara, você fica... Achei que era o pai da dele, mas você fica meio... tá ligado? Sem saber muito bem o que fazer, porque ela tava longe, né? Então, eu ainda pensava, será que realmente é ela? Mas do mais, eu queria me curar, para que se fosse ela, eu ia entender, depois que eu tivesse curado, e tudo tivesse acontecido da forma correta, né? Que eu só teria ela para focar. E aí ela começou a esfriar nossas conversas, ela foi me respondendo a cada um dia, 2 dias, quando ela queria, né? E não me falava nada. Aí você já sabe o que aconteceu. Ela encontrou outra pessoa. Começou a ficar com essa outra pessoa. E ela não me falou, né? Mas chegou um momento que ela... Isso tem 5 dias, eu acho, ou 6 dias. Ela veio me falar que não dava mais entre eu e ela, né? Que a gente não ia ter nada. Aí, beleza, eu acabei aceitando, sabe? Porque eu ia fazer o quê? Eu ia forçar alguma coisa? Não dava de eu forçar alguma coisa. Vou forçar alguém a voltar com um sentimento por mim? Não tem como. E eu aceitei, né? Tipo, não é que eu me senti como se tudo que eu tivesse feito aqui foi em vão, né? O fator de estar me curando pra poder ficar com ela. Posso dizer que eu não senti isso, sabe? Eu senti que pelo menos eu tava ficando curado. Pelo menos eu tava sendo mais fiel aos trabalhos de Deus na minha vida.
Mas aí foi onde eu fiquei muito triste, porque eu achei que seria ela. E depois de 3 dias eu decidi mandar uma mensagem pra ela, que foi anteontem, eu acho. Eu decidi mandar uma mensagem pra ela, né? Como se fosse uma carta, né? Eu fiz meio que uma carta pra ela. Pra mostrar que eu aceitava que ela não teria mais nada comigo, né? Que a gente não teria mais nada. E realmente, cara, pode dizer que eu me declarei, sabe? Mostrei que eu sentia realmente que eu tava tentando mudar e que eu não consegui demonstrar tudo que eu queria, tudo que ela merecia. Porque literalmente eu tinha um vício, eu tinha as minhas lutas internas aqui. E assim, talvez não deu certo. O cara parou no meio da... E eu acabei descobrindo pro advento dela, dessa outra pessoa, né, que ela tinha. Isso me destruiu. Isso me deixou muito mal. Muito, muito mal. Mas eu estou mal por causa disso, na verdade. Pela forma que ela... Forma ali, a forma física. Pela forma que ela me falou. Pela forma que ela me mostrou que ela tinha outra pessoa. O jeito que ela tratou toda a situação. Entre aspas, como se literalmente eu fosse um amigo dela que não sentia nada por ela, sabe? Enquanto eu tava me curando pra poder ter ela comigo de novo. Basicamente é isso. Aí é onde eu falo que eu não posso ser hipócrita pelo seguinte: ela falou que queria me ajudar a passar por isso, que era pra gente voltar, né, a ter um relacionamento, a assumir realmente o nosso relacionamento, e que ela me ajudaria a passar por tudo isso. Só que eu falei que eu não queria. Eu disse que eu queria passar por aquilo sozinho, porque se eu fosse passar com ela, deve ser que eu magoaria ela muito, né? Talvez não demonstrando tudo que eu poderia demonstrar, né? E tudo mais. Então assim, por isso que eu digo que eu não posso ser hipócrita também, sabe? Não pode fazer essa coisa dessa não, cara. Então eu digo que eu não posso ser hipócrita por isso. Ela mostrou que queria me ajudar e eu aceitei a ajuda dela. Aí foi onde ela arranjou outra pessoa. Mas o que me quebra é isso, o fator de ela ter arranjado outra pessoa, tá ligado? Isso é o que me deixa mal, porque ela poderia ter me falado, tá ligado? E tipo assim, como é que... Eu acho que tem 2 meses e pouquinho que a gente tem combinado isso. E tem 1 mês que ela arranjou esse outro alguém. Então em 1 mês ela... Basicamente ela descumpriu o acordo que a gente tinha feito, sabe? E literalmente eu acho que foi a primeira pessoa que apareceu pra ela, assim, novamente, assim, com esse intuito, né, de ficar. Então isso que me quebra. A forma que ela falou comigo, apesar dela ter me trocado, né, mesmo sabendo que eu tava fazendo alguma coisa pra melhorar, mesmo não tendo aceitado a ajuda dela, eu tava melhorando, eu tava me sentindo melhor, tá? E normalmente eu falava pra ela também essas coisas. Mas é isso, por isso que eu falo, eu não posso ser hipócrita também. Eu estou triste, eu estou muito triste. Isso tá me abalando legal. E é normal ficar triste, a gente deve ficar triste mesmo. Não posso fingir que isso não aconteceu, fingir que isso não existe. Mas também não dá pra ficar feliz, né? Posso fingir que nada aconteceu. Realmente ela era importante pra mim, ainda é, por isso que eu tô sofrendo assim. Se ela não fosse, eu não sentiria esse tipo de coisa que eu tô sentindo hoje. Assim, cara, o que eu posso fazer agora, né?
Falei com o meu pastor, e eu não tinha pensado tanto nisso, né? Até ele falar, mas entre aspas, uma dor de corno, tá ligado? Que é como se fosse isso, né? Como se eu estivesse me sentindo traído. Mesmo a gente não tendo nada estabelecido, mas estava ali, né? Entre linhas. É isso, cara. Agora eu só preciso aceitar que não vai ser mais nós. Nós nunca mais vai existir. Porque, tá ligado? Eu acho que eu não posso aceitar que moto é aquela? Será que é uma Panigale? Eu acho que não. Mas é bonito. Eu não posso mais aceitar que a gente volte, né? E aceitar o que ela falou pra mim, que é um ponto final. É isso, cara. É difícil, é chato, é triste. São todas essas palavras. Mas tenho que aceitar, né? Fazer o quê? A vida é feita disso. A vida é feita de fases. E essa foi uma fase ruim. Que eu estou passando por ela ainda. Então é isso. Eu acho que eu vou dar mais uma voltinha. Vou subir lá no Bela Vista e eu faço um rotatório e volto embora. Então assim, cara, o que eu posso fazer nesse momento? Já que eu estou com mais tempo, eu não vou pra casa nesse exato momento. Eu tenho que aceitar. Tirar o que eu puder dela, da minha vida, né? Tem gente que falou que eu deveria bloquear e tudo mais. Tem gente não. A pessoa que eu estou falando, né, sobre esse ocorrido, ela disse que eu deveria bloquear e excluir tudo. Eu estou excluindo as coisas. Isso eu estou fazendo. Bloquear, etc. Seria interessante? Seria, mas isso eu ainda não consegui fazer. Eu acho demais, sabe? Mas eu já não tô mais seguindo ela no Instagram. Nesses tempos ela postou inclusive foto com um rapaz, antes dela falar comigo. Ela postou lá um vídeo, na verdade, né? Marcaram ela e ela postou. Onde ela parecia realmente estar feliz. Então, se realmente eu amo ela, né? Gosto tanto dela assim, eu devo deixar que ela seja feliz mesmo sendo com outro. Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar direito e é complicado demais, mas você vai fazer o quê? O que dá pra fazer? O menino que não acelera. Assim, não tem o que fazer, sabe? Você não pode mudar o sentimento de uma pessoa. Ainda mais agora que ela literalmente assumiu pra mim que tem outra pessoa. Então eu só tenho que aceitar, cara. E usar isso como um gatilho pra ser melhor, sabe? Não cometer mais erros, igual eu cometi dessa vez. Não deixar que coisas ruins aconteçam comigo e com outra pessoa que futuramente eu vá me relacionar, porque, cara, eu não sou hipócrita, eu sei que eu vou ter outra pessoa, né? É uma das coisas que eu mais almejo. Inclusive é o que eu tinha dito pra ela. E se a gente fosse ter alguma coisa agora, que era o que eu queria realmente, eu estava esperando, né? Eu não queria que ela me tivesse agora do jeito que eu estou, porque eu precisava me curar, porque eu queria ter ela estando completo, sabe? Estando completo em Jesus. E curado, né? Eu queria só estar bem para poder ter ela, né? Então assim, cara, aconteceu, não é legal, não é fácil, não é uma coisa tão simples assim de lidar. Ela é tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Que é aceitar que isso aconteceu
Agora buscar ficar bem. Porque querendo ou não, eu e ela a gente não tem mais volta, né? Então eu tenho que aceitar que essas coisas aconteceram e que ela vai seguir a vida dela, né? Eu gostaria muito que fosse comigo, mas como não vai ser, tá tudo bem. Eu fazia planos na minha cabeça, sabe? De coisas boas que eu ia fazer entre a gente. Mas tá tudo bem. Não foi, vamos se curar, voltar ao normal, curar o vício também, para que eu volte a ser uma pessoa realmente bacana de se conviver. Não que eu não seja, mas é aquilo, atrapalha. Então, espero que eu tenha futuramente algo com alguém de novo e que coisas boas aconteçam, né? E eu acho que é isso. Acho que eu consegui esclarecer muito bem o que aconteceu de acordo com a minha visão, né? Não me fazendo de coitado, porque eu também cometi alguns erros. Eu deveria ter feito algumas coisas que eu não fiz, aceitado a ajuda dela, mesmo estando naquela fase meio pá. Então, erros eu cometi, erros ela cometeu, e agora eu preciso aceitar que eles foram cometidos e aprender com os erros e me tornar uma pessoa melhor. Agora voltando pro mesmo lugar. Eu acho que é isso, gente. Não há nada a ser fazido. Só espero que eu consiga aprender com os erros que eu cometi e deixei que cometessem comigo, para que eu não me torne uma pessoa ruim e que realmente eu me cure e use esse gatilho do que aconteceu comigo para melhorar. E eu acho que eu vou fazer isso. Menino. Eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Eu ainda vou me tornar uma pessoa muito melhor. Eu não digo que eu seja uma pessoa ruim, mas eu sei que eu tenho muito para melhorar. Como pessoa, na minha cabeça, no meu coração, espiritualmente também. E eu sei que tudo vai dar certo. Agora eu só preciso aceitar que isso tudo aconteceu, fazer planos para superar isso e não deixar que a minha vida desande também, né? Porque a vida dela está andando. E se eu me martirizar por isso, quem vai perder tempo sou eu. Então, que eu consiga usar isso tudo, não pro bem, mas para me motivar a me tornar alguém melhor. É isso. Fica com esse pôr do sol bonitão aí.